Eu sou Marcos e vou contar uma história sobre algo que muitos podem ter esquecido, ou talvez nunca tenham notado. Lembro-me claramente de quando a TV Globo encerrava suas transmissões todas as noites. Era uma época em que não tínhamos televisão 24 horas por dia, e a programação noturna sempre terminava com o hino nacional, seguido por um padrão de teste colorido até a manhã seguinte. Mas havia algo mais, algo que sempre me causou arrepios e que eu nunca consegui esquecer. Nos anos 80, mais especificamente em 1987, a Globo tinha um costume peculiar antes de encerrar as transmissões. Eles exibiam um comercial que, à primeira vista, parecia ser apenas mais um anúncio comum. No entanto, era tudo menos isso. O comercial começava inocentemente com uma cena de uma família reunida na sala de estar, rindo e se divertindo. Mas conforme o comercial avançava, a atmosfera mudava drasticamente. A tela ficava escura por alguns segundos, e então surgia uma figura sombria. Não era um monstro ou algo grotescamente óbvio. Era uma silhueta de uma mulher, vestida em trajes vitorianos, com um véu cobrindo o rosto. Ela não fazia nada agressivamente assustador, apenas ficava lá, parada, olhando diretamente para a câmera. O mais perturbador era o som de fundo, um sussurro quase inaudível, como se estivesse tentando falar diretamente com quem estivesse assistindo. A primeira vez que vi esse comercial, eu tinha apenas 12 anos e estava sozinho em casa. Lembro-me de sentir um frio subir pela espinha e uma sensação de ser observado que não conseguia sacudir. Naquela noite, mal dormi e nos dias seguintes evitei assistir à TV até que tivesse certeza de que o comercial não seria exibido. Com o tempo, esse comercial parou de ser exibido e a Globo mudou sua programação para 24 horas. Aquele anúncio foi esquecido por muitos, mas não por mim. Anos depois, já adulto, decidi investigar sobre aquele comercial. Queria saber se alguém mais lembrava dele ou se tinha sido apenas uma imaginação de criança. Procurei em arquivos de televisão, falei com antigos funcionários da emissora e busquei em fóruns online. Para minha surpresa, quase ninguém se lembrava do comercial, como se ele nunca tivesse existido. Aqueles que tinham alguma lembrança recordavam apenas fragmentos, nada concreto como as minhas memórias. Minha pesquisa me levou a descobrir que, naquela época, a Globo às vezes permitia que funcionários do departamento de criação experimentassem com conteúdo mais artístico ou experimental durante os horários de baixa audiência. Pensei que talvez o comercial fosse um desses experimentos, uma peça de arte que foi mal interpretada ou simplesmente esquecida. Continuo procurando respostas, tentando encontrar alguém que tenha uma gravação do comercial ou mais informações sobre sua origem. Cada pista parece levar a mais mistérios e às vezes me pergunto se deveria apenas deixar o passado no passado. Mas algo sobre aquele comercial me chama, uma necessidade de entender o que era e por que me afetou tanto. Até hoje, quando a noite cai e a casa fica silenciosa, eu me pego olhando por cima do ombro, meio esperando ver a silhueta daquela mulher no véu, parada na escuridão, olhando para mim. É uma memória que, apesar de todos os meus esforços para esclarecê-la, continua a ser uma sombra em minha mente. Continuando a minha busca por respostas sobre o comercial misterioso, decidi que precisava de uma abordagem diferente. Talvez, pensei, a resposta estivesse com pessoas que trabalharam na TV Globo naquela época. Encontrei um grupo de ex-funcionários em uma rede social dedicada a profissionais da televisão. Com alguma hesitação, compartilhei minha história e perguntei se alguém se lembrava de algo semelhante. Para minha surpresa, recebi uma resposta de uma mulher chamada Clara, que trabalhara no departamento de marketing da Globo nos anos 80. Ela me contou que o comercial fazia parte de uma série de vinhetas criadas para testar reações emocionais do público a conteúdos inusitados e que, de fato, havia uma que envolvia uma figura feminina com um véu, embora não se lembrasse de muitos detalhes. Clara também mencionou que essas vinhetas eram experimentalmente ligadas ao marketing de algumas marcas de luxo, que queriam explorar imagens impactantes para permanecerem na memória dos consumidores.
Segundo ela, esse projeto específico foi rapidamente descartado devido a feedbacks negativos, principalmente de famílias que achavam o conteúdo perturbador demais para um horário acessível a crianças. Armado com essa nova informação, tentei aprofundar minha pesquisa nos arquivos da Globo, solicitando acesso a qualquer material que pudesse ter sobrevivido daquela época. Depois de muita burocracia e insistência, fui autorizado a visitar o arquivo físico, um vasto depósito em um prédio nos arredores do Rio de Janeiro. Lá, entre bobinas de filmes antigos e fitas de vídeo empoeiradas, encontrei uma caixa marcada com a etiqueta Experimentos de Marketing, 1987. Meu coração batia forte enquanto revirava o conteúdo da caixa. E então lá estava, uma fita VHS com o rótulo Vinheta Noturna, Protótipo 3. Com a fita em mãos, voltei para casa e soprei a poeira de um antigo videocassete. Inserei a fita com uma mistura de ansiedade e temor, não totalmente preparado para ver o comercial novamente. A tela piscou para a vida e lá estava o anúncio exatamente como eu lembrava. A família feliz, o escurecer repentino da tela e então ela, a mulher de véu, parada e olhando diretamente para a câmera. O sussurro inaudível ainda estava lá. E dessa vez, pude perceber que havia algo sendo dito, algo que não conseguia entender completamente, mas que enviava calafrios pela minha espinha. O comercial terminava tão abruptamente quanto começava, deixando um silêncio pesado no ar. Eu me sentei, tentando processar o que tinha visto. A realização de que aquilo realmente existiu, que não era produto da minha imaginação infantil. Era, ao mesmo tempo, uma validação e uma nova fonte de inquietude. Decidi que precisava entender melhor o propósito por trás desse comercial e o significado do sussurro. Comecei a investigar sobre técnicas de publicidade subliminar e psicologia do medo, entrando em contato com especialistas que poderiam me dar mais insights sobre o que a Globo estava tentando alcançar com tal imagem. A cada passo que dava, a história se tornava mais densa e obscura. Não apenas uma lembrança de infância, mas um pedaço de história da televisão brasileira que revelava quão longe os criadores de conteúdo estavam dispostos a ir para deixar uma marca em sua audiência. Ainda assim, muitas perguntas permaneciam sem resposta, e eu sabia que minha busca estava longe de terminar. Após a visualização da fita e aprofundamento nas técnicas de publicidade subliminar, decidi que precisava de uma análise mais técnica do áudio do comercial. Queria entender o que estava sendo sussurrado, aquelas palavras quase inaudíveis que tanto me perturbavam. Levei a fita a um especialista em áudio que possuía equipamentos capazes de isolar e amplificar vozes e sons de fundo. No estúdio, enquanto o técnico trabalhava na fita, meu coração batia acelerado, ansioso pelo que poderíamos descobrir. Após algumas horas de trabalho meticuloso, ele conseguiu isolar o sussurro. Com a sala em silêncio, ele aumentou o volume e apertou o play. A voz era feminina, calma, mas carregava uma certa urgência. Ela dizia repetidamente: "Não esqueça de nós. Não nos deixe desaparecer." Essas palavras, embora simples, lançaram uma nova luz sobre o comercial. Pareciam ser mais do que uma estratégia de marketing ou um experimento de reação emocional. Havia algo quase desesperador, um apelo ou uma mensagem que estava sendo transmitida de uma maneira muito sutil e potencialmente manipulativa. Curioso e um pouco perturbado com a descoberta, voltei a entrar em contato com Clara, a ex-funcionária da Globo. Mostrei-lhe o que havíamos descoberto e perguntei se ela sabia de algo mais, talvez algum projeto esquecido ou algo do Departamento de Psicologia aplicada à publicidade. Clara ficou visivelmente abalada ao ouvir o áudio. Depois de um longo momento de reflexão, ela confessou que naquela época havia um pequeno grupo dentro do departamento de marketing explorando formas de influenciar subconscientemente os espectadores, utilizando técnicas de mensagem subliminar. Ela mencionou que o projeto foi rapidamente descontinuado, pois muitos envolvidos começaram a questionar a ética por trás dessas práticas.
Com essas informações, comecei a escrever um artigo detalhado sobre minha descoberta. Queria que mais pessoas soubessem sobre esse aspecto sombrio da história da televisão brasileira, sobre como os limites foram testados em nome do impacto publicitário. O artigo ganhou certa atenção, levando a debates sobre a ética na publicidade e até mesmo a investigações mais profundas sobre práticas semelhantes em outras redes de televisão. Minha jornada em busca da verdade sobre o comercial sombrio não apenas me trouxe respostas, mas também desencadeou uma maior conscientização sobre o que consumimos visual e auditivamente. Aquele sussurro, não esqueça de nós, não nos deixe desaparecer, ressoou como um lembrete de que, por trás das câmeras e das telas, existem decisões e experimentos que muitas vezes permanecem ocultos, mas que podem ter um impacto profundo e duradouro. Ao publicar o artigo, senti uma mistura de alívio e responsabilidade. Tinha trazido à luz algo que estava escondido, mas também sabia que a história não terminava ali. Era apenas a ponta do iceberg, um convite para que outras pessoas continuassem a explorar e questionar as práticas dos meios de comunicação. Afinal, como espectadores, temos o direito de saber não apenas o que assistimos, mas como e por que é feito para capturar nossa atenção da maneira que faz. Depois de publicar o artigo e provocar uma ampla discussão sobre a ética na publicidade, achei que tinha fechado esse capítulo da minha vida. No entanto, uma última revelação ainda estava por vir, uma que me faria questionar ainda mais a realidade das coisas. Cerca de 2 semanas após a publicação do artigo, recebi um envelope sem remetente em minha casa. Dentro, havia uma carta escrita à mão e um pequeno pendrive. A carta dizia: Marcos, você tocou em algo que vai muito além do que imagina. A vinheta que você investigou era parte de algo maior, um estudo sobre a influência profunda na psique humana. Não eram apenas comerciais, eram mensagens codificadas destinadas a testar os limites da mente humana. Mas não acabou. Veja o que está no pendrive. Apesar do meu nervosismo, coloquei o pendrive no computador. O arquivo continha um vídeo que parecia ser uma continuação daquela vinheta original. A imagem mostrava a mesma mulher de véu, mas desta vez ela levantava o véu lentamente. Por baixo não havia um rosto humano, mas um emaranhado de imagens distorcidas, flashes de cenas de violência, protestos e desastres naturais, todos intercalados tão rapidamente que mal dava para identificar cada um antes que mudassem. A voz que sussurrava: não esqueça de nós, não nos deixe desaparecer, agora era clara, mais urgente. Fiquei horrorizado e fascinado ao mesmo tempo. As imagens eram perturbadoras, mas havia algo hipnótico nelas. Quando o vídeo terminou, senti uma estranha sensação de vazio, como se algo dentro de mim tivesse sido alterado ou despertado. Nos dias seguintes, não consegui tirar o vídeo da cabeça. Comecei a ver padrões estranhos em tudo ao meu redor, como se o vídeo tivesse mudado minha percepção das coisas. Em um impulso, comecei a pesquisar mais sobre projetos de controle mental e propaganda subliminar. Quanto mais eu descobria, mais me convencia de que aquela vinheta não era apenas um teste isolado, mas parte de algo muito mais amplo e sinistro. Então, em uma noite particularmente insone, decidi assistir ao vídeo novamente. Desta vez, algo diferente aconteceu. No final do vídeo, a mulher de véu olhou diretamente para a câmera e, com uma clareza assustadora, disse meu nome. Marcos, agora você também é parte disso. Desliguei o computador, atordoado e assustado. Naquela noite não dormi, ponderando sobre o significado daquelas palavras. Tinha a sensação de que havia sido escolhido ou marcado de alguma forma. Desde então, vivo com a paranoia de estar sendo observado, de que de alguma forma fui envolvido em um experimento que não entendo completamente. Essa descoberta me fez questionar não apenas a ética por trás dos meios de comunicação, mas também a natureza da realidade que percebemos. Até que ponto podemos confiar no que vemos e ouvimos? E mais importante, quais são as verdadeiras intenções daqueles que nos enviam essas mensagens?
A verdade pode ser mais perturbadora do que podemos imaginar. E agora, sinto que é tarde demais para voltar atrás. Estou preso em uma narrativa que não escolhi, parte de um experimento que não entendo. E o medo de que, de alguma forma, isso possa alterar não apenas a minha vida, mas a realidade como a conhecemos.